Que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E nesse programa nós vamos mostrar para você como combater a inveja, esse mal que silenciosamente tem destruído a vida de muitas pessoas e tem prejudicado muita gente. Acompanhe a matéria que fala sobre isso e já voltamos. Você tem algo que pode incomodar quem não tem. E se surpreenderia em saber o que pode ser motivo de inveja. Às vezes, até o seu jeito pode despertar o mal nos olhos de alguém. A inveja entra sem ser vista e causa destruição. Você precisa aprender a combater esse mal antes que seja tarde. Sexta-feira, 28 de agosto, na sessão do descarrego, a sexta-feira do combate ao olhar invejoso, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. Você vai acompanhar agora a história da Leni Ribeiro. Ela que foi vítima de uma maldição, mas essa maldição foi quebrada a partir do momento que ela se voltou para o altar. Acompanhe. Meu nome é Leni Ribeiro. Eu carreguei a maldição da depressão por 10 anos. A minha família tinha vários acontecimentos de pessoas morrer amarrada porque estava louco. Só da parte da família do meu pai, mais de 10 pessoas ficaram loucas. E 2 pessoas bebeu soda e morreu por causa da depressão. Até os 35 anos de idade, eu não tinha praticamente nada. E quando começou, aí eu fiquei assustada. Pensei, agora será que eu sou a próxima? Que os parentes falavam, né? Que a nossa família morre todos com depressão. Aí comecei a buscar ajuda. Ajuda com psicólogo, com psiquiatra. E eu tomava remédio e fazia efeito por uns dias. De repente aquele remédio não fazia mais efeito. Aí o médico aumentava a dose. Depois eu comecei a ficar deitada. Eu sou uma profissional que trabalho com alta costura. Fui perdendo a memória de tanto remédio forte que eu tomava. Eu fui esquecendo. Parei de trabalhar, porque eu não sabia mais trabalhar. A memória acabou, de tanta medicação que eu tomava. Eu fui em centro espírita, eu frequentava uma igreja católica. E saía dessa igreja, ia para o centro espírita, saía de lá, vinha para a igreja e nada de resolver. E assim foi a vida. Cada dia pior, cada dia pior. Eu não tinha paciência com as minhas filhas, não tinha paciência com meu marido. Eu cheguei a ter vontade, às vezes, até de tomar um remédio e ir para as matas, sabe? Para morrer longe da família, para não dar trabalho para a família. Eu pensava, agora é minha vez, né? Então eu queria morrer longe para ninguém ver. Eu pensava de tirar a minha vida. Eu dirigia, às vezes, nas pistas, que eu precisava de ir atrás das minhas clientes, levar costura. Eu pedia para as carretas passar em cima do meu carro. E eu não tinha coragem de tirar a minha vida com as próprias mãos. Mas eu pedia para acontecer um acidente para mim morrer. Aí foi aí que um dia, eu assistindo a programação da igreja, eu descobri o endereço da igreja. E fui procurar. E não achei. Voltei para casa. Outro dia eu saí outra vez, aí eu peguei o carro e saí. Falei, eu vou procurar o carro que acho que eu acho, essa igreja. Mas eu não lembrava o nome da igreja. Eu sabia o endereço. Aí eu achei a igreja. O pastor me chamou para entrar na igreja, eu não quis. Eu falei, não, pastor, eu só quero conversar com o senhor. Aí ele falou assim, mas qual é o problema da senhora? Comecei a chorar. Eu chorava sem parar. Aí ele deixou eu à vontade. Quando eu chorei à vontade, aí ele falou, agora a senhora consegue falar? E eu falei, pastor, eu tenho vontade de morrer, mas eu não tenho coragem de tirar minha vida. Então eu peço para que aconteça um acidente comigo.
ele falou assim para mim, vamos lá no altar. Aí eu fui, cheguei em casa, já cheguei feliz na minha casa, que ele fez oração para mim. A partir daquele dia, eu vi que eu ia ter que resolver esse problema. Era eu e Deus. Essa semana que eu cheguei, estava no meio da fogueira santa. E aí eu subi no altar. Eu olhei, mas eu não entendo o que é fogueira santa. Mas o pastor está mandando eu fazer, eu vou subir. E eu creio que esse Deus que ele está falando vai cuidar da minha vida. Eu falei, a partir de hoje, nunca mais eu vou desejar a minha morte. Porque eu não tenho coragem de tirar a minha vida e nem tenho direito de tirar a minha vida. E aqui também vai a minha família junto. Eu falei com Deus, porque eu não aceito mais que continue essa maldição na minha família. Depois daquele dia, nunca mais aconteceu de um parente meu ficar com problema de depressão para chegar no sentido que eu cheguei. Hoje, eu que tinha aquela depressão por mais de 10 anos, eu ajudo outras pessoas que têm depressão. Eu vou aonde alguém falar que tem uma pessoa com depressão, ali eu estou. Eu não tenho hora. A minha maior bênção que eu tenho é o Espírito Santo. Ele é tudo na minha vida. Ele é a minha rocha, é a minha fortaleza, é a minha maior riqueza. Foi o Espírito Santo que cancelou todas as maldições da minha vida e de todos os meus familiares. Não existe caso nenhum mais na família. Saí da maldição e hoje eu estou na bênção. A Lini, ela foi vítima de inveja. E por conta disso, a sua vida foi marcada. Quando você é vítima de uma inveja, quando você é vítima de um olho grande, como essa pessoa que você acompanhou aí, o que você tem que fazer é quebrar essa maldição. Nós vamos estar nessa sexta-feira, ao meio-dia, realizando uma batalha espiritual, uma batalha forte, ajudando todas as pessoas que precisam de libertação. Se você quer fazer como a nossa amiga fez, então venha nesta sexta-feira, em um dos horários que aparece no seu vídeo. Nós teremos reuniões 7h30 da manhã, 10 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas, às 19h30, a última reunião do dia, e especialmente ao meio-dia. Vamos ao intervalo que fala sobre essa sexta-feira e voltaremos mostrando mais resultados de pessoas que venceram. Você tem algo que pode incomodar quem não tem. E se surpreenderia em saber o que pode ser motivo de inveja. Às vezes, até o seu jeito pode despertar o mal nos olhos de alguém. A inveja entra sem ser vista e causa destruição. Você precisa aprender a combater esse mal antes que seja tarde. Sexta-feira, 28 de agosto, na sessão do descarrego, a sexta-feira do combate ao olhar invejoso, às 7, 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. Sabe aquela pessoa feliz, contente, que tem paz, alegria, que tudo dá certo na vida? Essa não era eu. No ano de 2014, a gente vivia a Copa do Mundo. E nesse período eu lembro que estava todo mundo naquela festa, naquela euforia de Copa, de jogos. E de contrapartida, na igreja, iniciamos o jejum de Daniel. E para não decepcionar as pessoas que convivem comigo, que participam, que fazem o jejum de Daniel, eu era uma pessoa em casa, mas quando estava no trabalho, na rua, com os amigos, eu era uma outra pessoa. Então eu vivia das informações, eu queria saber o que estava acontecendo, mas quando chegava em casa era não quero saber de nada, não quero saber de informações. Então eu sempre colocava qualquer coisa acima de Deus, acima
da vontade de Deus. Então, era o trabalho, quando não era o trabalho, era a faculdade, quando não era a faculdade, eram os amigos, mas sempre tinha alguma coisa que me atraía os olhos mais do que estar na presença de Deus. Então, muitas das vezes, eu realmente abria mão de estar na igreja, de estar buscando a Deus para poder ir trabalhar. Eu vi pessoas da minha família, eu vi as pessoas evoluindo espiritualmente, mas eu não via essa transformação em mim. Eu não conseguia chegar e pedir ajuda. Por quê? Porque era mais forte do que eu. Tipo, você já tem anos de igreja, você vai pedir ajuda, o que as pessoas vão pensar? O que vão falar de uma pessoa que está há anos e já escutou e já sabe como que funciona? Então eu tinha esse receio. Eu achava que só se Deus quisesse me ajudar, mas eu não chegava até Ele. E não chegava a mais ninguém. Então isso ia criando aquele bloqueio. Eu sentia uma angústia, uma tristeza que era impossível de ser preenchida. Eu acho que a maioria das pessoas vão lembrar quando o Brasil teve a derrota de 7-1. A gente olhava o jornal, era só isso que falava, era realmente uma vergonha, uma humilhação, e as pessoas sentiram isso. Eu posso dizer que a dor que eu sentia na minha alma não tem tamanho para mensurar como era maior do que essa vergonha, do que essa dor que os brasileiros estavam sentindo quando o Brasil perdeu de 7-1. Eu sabia que o meu esposo ele estava buscando por mim, porque ele sabia as minhas dificuldades e as lutas que eu estava enfrentando internamente. E quando começou a surgir os pensamentos de suicídio, isso foi o que me pegou mais. Então aquilo mexeu comigo de uma tal forma, só que eu ainda não sabia como me chegar a Deus. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Então veio um novo jejum de Daniel. E eu vi ali como a oportunidade para mudar tudo. Eu falei para Deus, eu falei assim, esse jejum ele vai ser o primeiro da minha vida. Então eu comecei oração constante, buscava de madrugada. Não era fácil porque os pensamentos eram constantes. Minha luta sempre foi na minha cabeça. E eu precisava lutar contra aqueles pensamentos. Então eu precisava, nesse jejum, trazer todas as armas de Deus para poder me ajudar, me alimentar e me fortalecer. Então, para me fortalecer espiritualmente, eu comecei a fazer a leitura da Bíblia constante, fiz a leitura das literaturas da igreja também, a trilogia do bispo eu li, Como Vencer as Guerras pela Fé eu li, porque eu sabia que existe uma guerra. Tudo isso para ir fortalecendo. Fiz o jejum todos os dias certinho. Eu sabia que eu estava indo no caminho, mas tinha alguma coisa que estava faltando. Então, quando acabou o jejum, eu percebi que eu não tinha recebido o Espírito Santo. Falei, ué, o que eu fiz? E aí eu peguei e falei para Deus, Senhor, tem alguma coisa faltando e eu não estou enxergando. O Senhor precisa me mostrar. E foi quando Ele falou para mim, nítido e claro, que existia mágoas dentro de mim, dentro do meu coração. Então eu precisava pegar aquela mágoa e tirar. Então eu fui até o altar, já sabia o que era. E eu fui decidida a entregar para Deus tudo o que estava dentro de mim. E coloquei para Deus, falei, Senhor, tá aqui. Essa mágoa eu não quero dentro de mim, porque eu quero o Senhor. Tudo que eu carreguei, eu não quero, porque eu quero o Senhor. Então, da minha vida inteira de igreja, todos esses ensinamentos, conhecimento, eu não quero. Então, assim, eu abro mão de tudo.
mas eu preciso do teu Espírito. E se o Senhor não me der o teu Espírito, eu vou voltar. E eu não sei o que vai acontecer. Aquela oração, aquela conversa com Deus, parecia que a reunião tinha se esticado assim por horas, porque eu consegui falar tudo, absolutamente tudo que eu queria. Eu coloquei para Deus ali e falei: Senhor, eu preciso, porque se eu não tiver o teu Espírito, não vai adiantar nada. E eu lembro quando o pastor falou pra gente ficar de pé. Quando eu me levantei, tinha saído um caminhão de dentro de mim e existia uma força sobrenatural. Eu nunca poderia imaginar aquela força dentro de mim. E eu levantei e falei: meu Deus, por que eu não busquei o teu Espírito antes? Porque eu perdi tanto tempo da minha vida buscando coisas tão supérfluas, tão... Sabe, nada poderia se comparar com o que ele tinha me dado naquele momento. Eu transbordei. E foi assim, uma alegria. Falei pra minha mãe, cheguei em casa, recebi o Espírito Santo, queria falar pra todo mundo, sair dali outra pessoa. Hoje eu tô bem, feliz, realizada. Sou completa, independente de qualquer coisa. Meu casamento, que estava quase acabando, foi restaurado. Não ouço vozes mais, não tenho mais pensamentos de suicídio. Eu passei anos na igreja sem decidir, fazendo as minhas vontades, mas no momento que eu decidi que eu precisava mudar, que eu precisava me voltar para Deus, aí tudo mudou. A única coisa que eu não posso perder na minha vida é a minha comunhão com Deus, é o Espírito Santo dentro de mim. Eu queria compartilhar com você agora esse salmo. Coloca para mim em tela cheia aí, por favor. Que diz assim: Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Agora eu queria mostrar para você esses pontos aqui, que são pontos importantes. Olha aqui, o primeiro ponto, o coração. O coração é um ponto por onde o mal ele tem agido, muitas vezes colocando na pessoa mágoas e ressentimentos. Se você é uma pessoa que está sendo vítima de um problema espiritual, de um problema no coração, então venha buscar ajuda. Outro mal que age na vida das pessoas aqui, pensamentos ruins e ideias más. Então o mal trabalha pelo coração, mas também ele entra através da cabeça. Basta você permitir um pensamento que a sua vida não tem jeito, que é melhor morrer do que viver. Para que viver num mundo desse jeito, sofrendo tanto? Então é melhor tirar minha vida. É esse pensamento que o mal tem colocado na sua cabeça e tem feito você sofrer. E o último, terceiro e último, o mal que age pelas costas, através de inveja, mal-olhado e fofoca. Se você tem sido vítima de um mal como esse, venha participar desse encontro de luz. Desse encontro de luz, como aconteceu com o Josué Domingues. Josué Domingues, ele também foi vítima de uma inveja. E essa inveja o prejudicou muito, mas ela foi sanada, ela foi destruída a partir do momento que ele se voltou para o Deus da luz. Acompanhe. Eu sou Josué, sou empresário, tenho 53 anos. Há 20 anos atrás, mais ou menos nessa época, que eu estava começando a querer ir para a igreja, aí veio a prisão do bispo, né? E pela mídia
a gente ficou sabendo tudo que estava acontecendo e a gente, como era fraco, aí a gente escutou, deu valor, deu ouvido a essas mentiras, né? Na realidade, a gente tinha medo, né? Vai lá na igreja, você vai ser roubado, vocês vão pegar o que você tem. Isso é o que a gente via, né? Aí a mídia bateu muito forte nisso. Aí na época a gente via como diz, os estádios, né, saindo com sacos e sacos na costa, aí eles falavam que aquele era o dinheiro do povo. Fisco aponta desvio de igreja, afirmou que os 10 milhões... E na época comentavam, né? Ah, você vai comprar um pedacinho no céu, vai comprar um terreninho no céu, esse tipo de coisa. O que você tem, você vai dar na igreja, você vai adquirir um pedacinho, estão vendendo óleo, estão vendendo isso, aquilo. Então isso aí, como diz, dava muito ênfase na opinião da gente, né? Roda de amigo, de parente, até mesmo que na época eu vinha de uma igreja, né? E na própria igreja falava isso, comentavam isso, né? Então, aí a gente via a mídia, por outro lado, dando mais força nessa passagem, nessas palavras, aí a gente ficava com medo, né? Quando eu comecei na igreja firme, aí eu comecei a ver a diferença, né? Que as pessoas eram curadas, eram libertas ali, sem pagar, sem pessoas que não tinham nada, a gente via que não tinha nada, ia pagar o quê? Aí comecei a ver, a frequentar as reuniões, comecei a ser fiel, que o pastor me ensinou daí o que era o dízimo, né? Que o dízimo não é você estar dando, você simplesmente está devolvendo. É a palavra de Deus. Ele me mostrou na palavra que realmente é isso. Diferente do que eu via, diferente do que eu escutava falar. Que eles iam roubar. Como que eles iam roubar se eu não tinha nada? Se eu cheguei lá caído, falido. Pelo contrário, quando eu estava bem, a outra denominação me acolhia, me atendia. E quando eu comecei a falir, a me quebrar, eu fui praticamente abandonado, né? Aí a Universal me acolheu. Então aí eu comecei a ver a diferença do que é a realidade e do que é a verdade. Eu até falo para as pessoas, eu me arrependo, porque se eu tivesse dado ouvidos, não a Globo, a Manchete, os canais de televisão da época, né, que falavam que o bispo era ladrão, que isso, aquilo, se eu não tivesse dado ouvido a essas pessoas, hoje eu estaria bem lá na frente do que eu estou hoje. Quer dizer, se fosse um roubo, eu não estaria sendo abençoado hoje. Se eu estivesse sendo roubado, como falam aí fora, eu não teria o que eu tenho hoje. E se eu tenho para dar, é porque Deus tem me dado. Meu nome é Silmara, sou jornalista. Eu odiava a Universal, eu não suportava a Universal. Quando eu ouvia falar do Bispo Macedo, então, eu dizia que era o ladrão, era aquele cara que só queria para ele não se preocupava com ninguém e vivia fazendo N coisas que eu tinha horror. Eu não suportava escutar a voz dele e pelo fato de eu servir os encostos, né, numa patente bem alta, então eu não acreditava em nada que falavam. Via N reportagens falando mal do Bispo Macedo, dos bispos, da Igreja Universal, era todo tempo, jornais, revistas, televisões, falando mal. E mal, e mal, e mal, e eu cada vez mais cega acreditando. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Fora as outras que falavam também sobre cartel, quando o bispo foi preso também, que chegaram a comentar para mim, olha só, estão sendo presos. Isso foi tudo marcando para que contribuísse que cada vez mais eu demorasse para chegar na igreja. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. A Universal, na época, me representava assim, caça-níquel, os cassinos de Las Vegas, era o que me representava e sempre que eu passava em frente, eu falava para quem estivesse comigo, olha lá o cassino, quer perder dinheiro no caça-níquel? Hoje eu me arrependo, peço perdão a Deus de tudo que eu fiz nessa época, porque eu era cega, surda e muda. Porque no primeiro dia que eu pisei na Universal, que eu achei que era o último caminho onde eu ia pisar, eu fui muito bem recebida, eu fui acolhida, como se realmente eu tivesse verdadeiros pais e mães comigo, cuidando de mim. E conforme eu entrei, eu senti aquele ar puro, aquela coisa diferente, aonde, poxa, aqui tem Deus. Porque até então, fora da igreja, eu tinha uma pressão dentro de mim, até para respirar era dificultoso, né? Comecei a escutar a palavra e essa palavra entrou dentro de mim de tal forma que eu comecei a ver toda a verdade. Em prazo de 15 dias,
Eu peguei tudo que eu tinha, livros de magia, imagens, tudo, eu coloquei dentro de uma lata e taquei fogo. Assim, meu esposo, você vai queimar uma biblioteca de mais de 50 mil reais? Vou. Eu taquei fogo na porta de casa, os vizinhos ficaram olhando o que eu estava fazendo. Tô queimando demônio, tô queimando o que não presta, o que não serve para mim, não serve para ninguém. E ninguém nunca falou para mim, venha para a Universal, nunca, nunca, nunca. Eu decidi de livre e espontânea vontade. Por que eu decidi de livre e espontânea vontade? Porque na primeira vez que eu pisei, eu senti Deus dentro de mim. Eu senti Deus já trabalhando, para quê? Para tirar aquela coisa pesada que eu tinha, para tirar todo aquele entendimento errado. E comecei a ver o trabalho, comecei a ver a preocupação com as pessoas que chegavam. E não tem hora, é 24 horas. Pode ligar para qualquer pastor online, eles vão te atender em 24 horas. Eles te ajudam, eles te dão uma palavra amiga. É o tempo todo cuidando de pessoas. Muito bem, nós vamos agora realizar uma oração em seu favor. Eu queria que você preparasse um copo com água. Você que está sofrendo, você que está desesperado, você que me acompanha aqui de Guarapuava, da cidade aí de Umuarama, aonde está entrando essa programação, você que me acompanha das redes sociais, venha, participe conosco desta reunião de sexta-feira. Eu tenho a certeza que quando você sair da sua casa, de onde você está, e vir, não importa a sua religião, você será livre. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em favor de todas as pessoas que nesse momento sofrem com bruxaria, sofrem com inveja, com olho grande, esse mal que entrou pela cabeça, esse mal que entrou pelo coração, pelas costas, pelos pés, pelas mãos. De alguma forma, essa pessoa foi atingida e ela está sendo destruída. Que a partir desse momento, Espírito Santo, o Senhor venha destruir todo o mal. Visita esse presídio, visita esse hospital, visita agora o lar de cada pessoa que ora e apresenta a sua família. Ela não aceita mais ser destruída pelos vícios, ela não aceita mais ser destruída pelas brigas, pelo sofrimento que eles têm carregado. Meu Deus, que o Senhor chegue neste lar agora, através desta oração, e abençoe e ajude todas as pessoas que sofrem. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, e abençoe esse copo com água. Quando essa pessoa beber, que seja no seu organismo como um santo remédio. Que assim seja, e graças a Deus. Beba desta água e sejam todos abençoados. E eu faço um desafio com você. Se você quer a nossa ajuda, participe conosco, não importa a sua religião. Vamos estar na rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Você é o nosso convidado todo especial. Até lá!